Então, acho que as empresas elas podem aproveitar a vinda da tecnologia no desenvolvimento dos seus produtos para que elas possam criar novos mercados. Porque, no fundo, a tecnologia te ajuda muito na redução de assimetrias de informação. Então, poxa, eu não tenho um produto porque eu não entendo esse público. Bom, até hoje você tem acesso a dados, você pode criar plataformas, você pode melhorar o seu processo decisório, você pode melhorar o seu processo comercial. Essas informações voltam para você e você tem um pool de dados para você criar novos serviços e criar novos mercados. Olá, sou Helene Gritzapis e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa líder em gerenciamento e operação de ambientes de missão crítica, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Hoje a gente vai discutir o papel da tecnologia em novos mercados, e não apenas novos mercados, mas mercados mais inclusivos. E também como ela pode melhorar a gestão de comunidades por meio de dados. Para isso eu tenho aqui comigo a Carolina da Costa. Ela é Chief Impact Officer na StoneCo. Ela tem um currículo bem amplo, ela é formada em administração pública, com mestrado pela FGV e PhD em cognição pela Rutgers University nos Estados Unidos. Ela também é conselheira de várias empresas e professora. Bem-vinda, Carolina, é um prazer você estar aqui conosco. Obrigada, Helene, o prazer é todo meu, quero agradecer muito o convite. Não, vamos lá, que eu acho que você tem muito para ensinar para a gente aqui nesse episódio. Vamos junto. Carolina, eu falei lá que você tem uma carreira muito ampla de administração, cognição. Como essa formação ímpar, que eu posso dizer, te ajudou nessa jornada, nessa sua visão sobre sustentabilidade e impacto? Olha, Helene, se você olhar para todos os problemas de natureza complexa e que você, obviamente, quer trazer um impacto social e ambiental, você precisa utilizar muitas ferramentas cognitivas para saber defini-los bem. Uhum. Acho que um dos desafios grandes que a gente tem para gerar impacto com consistência a longo prazo é você saber definir muito bem os problemas, entender que eles são complexos por natureza, tem uma miríade de variáveis envolvidas. Então, acho que a minha formação me ajuda muito nisso. A experiência, a troca com pessoas, a gente nunca está sozinho. Não. Então, a capacidade de ouvir muitos dos envolvidos no problema, acho que isso é fundamental. E aí a formação em gestão, as ferramentas para você não só desenvolver a solução, mas implementá-la, né? Fazê-la ser de fato factível para o problema que ela quer resolver, efetiva e gerando resultados de longo prazo. Então acho que essa é uma mistura de saber definir bem, né? Boas definições de problemas com as ferramentas de execução. E aí vamos falar agora de ferramentas. E aí como você vê o papel da tecnologia na promoção de mercados mais inclusivos, principalmente numa região como a América Latina tão desigual? Olha, essa pergunta é muito interessante porque hoje se fala muito sobre o que a tecnologia pode gerar de bem e de mal. Uhum. Mas eu queria assim dar um passo atrás, Helene, e assim trazer todo mundo para a importância de uma agenda que é social e que afeta todos os negócios. Qualquer nova ferramenta tecnológica, principalmente da envergadura que são as que a gente está vendo surgirem, né? Inteligência artificial, a questão de análise de dados, internet das coisas, automações de várias naturezas como consequência, elas geram impactos enormes no trabalho, uhum. Né? Na geração de emprego. Isso, sem dúvida nenhuma, vai afetar o mercado de consumo. Então, ou porque pessoas vão ter menos acesso aos empregos que vão ser necessários com o uso da tecnologia, ou porque as empresas vão otimizar a maneira de se trabalhar com pessoas. Então, quando você tem uma pressão no mercado consumidor, porque a renda, de alguma maneira, macroeconomicamente falando, está comprometida, isso vira um problema de todo mundo. Sim. E no caso do Brasil, especificamente, você tem todos os impactos também do aumento da expectativa de vida da população, a necessidade que as pessoas vão ter de ter renda
para viverem mais. Então, quando a gente fala de agenda social, é dessa agenda que eu gosto de falar, é a agenda que vai impactar vários mercados. E aí, nesse aspecto, não só o tecnológico, né? A tecnologia, ela acelera essa condição macroeconômica, né, e demográfica e de geração de renda. Aí você olha para o problema e vem a boa definição. Bom, então como a tecnologia pode funcionar para melhorar a prosperidade e não reduzir? Aumentar a possibilidade das pessoas fazerem parte dessa nova era e não excluir. Né? E aí eu vejo vários modelos como a tecnologia pode trabalhar. Primeiro do lado das empresas, né? Então acho que as empresas elas podem aproveitar a vinda da tecnologia no desenvolvimento dos seus produtos para que elas possam criar novos mercados. Porque no fundo a tecnologia te ajuda muito na redução de assimetria de informação. Tá. Então, poxa, eu não tenho um produto porque eu não entendo esse público. Bom, hoje você tem acesso a dados, você pode criar plataformas, você pode melhorar o seu processo decisório, você pode melhorar o seu processo comercial, essas informações voltam para você e você tem um pool de dados para você criar novos serviços e criar novos mercados. E ao fazer isso, isso deveria vir junto com empregar pessoas, com gerar, né, espaço para mais pessoas fazerem parte dessa cadeia. O outro caminho é elas trabalharem forte numa agenda de criar negócios onde mais, por exemplo, fornecedores, empreendedores possam fazer parte, não só ela. Né? Então eu falo que a empresa Hub é uma empresa que consegue gerar negócio para si mesma, mas também para o seu ecossistema. E aí tem uma agenda belíssima de formação de pessoas, de educação, que essas empresas podem fazer com parceiros vários, não precisam fazer sozinhas. Dá um exemplo, você tem algum exemplo para a gente? Olha, você tem hoje, se você parar para pensar, hoje tem uma regulação do Banco Central que exige que todas as empresas que trabalhem com produtos financeiros façam ações de educação financeira. Eu, na minha visão, não faz sentido nenhum cada empresa buscar a sua. Eu entendo que cada empresa talvez queira fazer uso das conexões que elas vão estabelecer com seus clientes para fins próprios. Por outro Porque às vezes tem essa busca pelo protagonismo, que não faz sentido. O protagonismo, não, o dado é meu. Não, o dado pode ser seu, mas o fato é que todo mundo está exposto à mesma regulação, todo mundo está exposto aos mesmos mercados. Por que não fazer junto? Por que a gente não pode, por exemplo, achar parceiros, né? Então hoje você tem diversas organizações não governamentais fazendo trabalhos belíssimos de educação financeira, todas elas precisando de recurso, de ajuda. Então como que a gente pode trabalhar junto? Uma outra agenda importantíssima que afeta todas as empresas e é super, né, de impacto social, empregabilidade jovem. Todas as empresas de um determinado tamanho precisam cumprir cota de jovens aprendizes, né? Poxa, todo mundo está na mesma situação, por que não trabalhar com plataformas de empregabilidade, por que não contribuir do ponto de vista até filantrópico com formações desses jovens para municiar as futuras gerações de funcionários, colaboradores, lideranças, né? E eu posso te dar N exemplos, mas você vê, uma agenda grande como empregabilidade, que é uma agenda geradora de renda, uma agenda de educação e desenvolvimento do meu cliente, porque se o meu cliente prospera, se o meu fornecedor prospera, todo mundo prospera. Eu sou parte de um ecossistema, não estou sozinho. Então eu acho que a tecnologia ela pode ser um caminho que, se a gente não trabalhar bem, ela pode levar à exclusão e a uma concentração de renda. E se você trabalhar bem, você pode gerar oportunidade para mais agentes participarem desse sistema, para você qualificar as pessoas que usam o seu serviço para que elas prosperem e possam usar até melhor o seu serviço, para a nova geração de jovens que vem por aí. Então acho que dá para você trabalhar essa agenda bem, mas precisa ter vontade e precisa ter liderança nas organizações comprometidas com isso. Além, não vou mencionar governo e tudo isso, mas trazendo um pouco para a ótica corporativa, acho que a gente vai ter lideranças comprometidas com isso. E aí você falou um pouco de barreiras de empregabilidade, mas a gente tem numa outra ponta também os pequenos empreendedores. Sim. E também comunidades vulneráveis. Quais são as barreiras para você levar a tecnologia para esse público dentro da tua visão de que definição do problema? Qual é o problema ali? Helene, bela pergunta. Se a gente olhar em números, né, é um problema muito relevante. Hoje as MEIs são 14 milhões no Brasil. Se você olhar e somar a economia informal, e aí tem os que não têm CNPJ, isso aqui soma quase 30 milhões de pessoas no Brasil.
isso censo de 2 anos atrás, tá? Eu não tenho os dados recentes. Tende a aumentar, porque como eu falei, as empresas se transformando tecnologicamente, elas vão mudando as relações de trabalho. Então, mais aumenta o contingente de pessoas que eventualmente vão empreender como parte da sua realidade de subsistência e de sobrevivência. Então, o microempreendedorismo no Brasil é muito relevante para nós, né? Como que a tecnologia, ou como que a gente pode ajudá-los nessa jornada? Primeiro que empreender no Brasil é muito difícil. Sim. Quais são as dores desse microempreendedor? Acesso a capital, recursos para gerir o negócio, né? Porque a maioria está o dia inteiro com a barriga no balcão e você não vai conseguir, às vezes você não consegue se informar e se educar no mesmo tempo que você tem que exercer sua atividade. Sim. E mão de obra, né? Então, assim, curiosamente, é também um pouco das dores do grande empresário também. Então, assim, existe um mercado muito importante para soluções que as empresas podem gerar ou que novos empreendedores, no sentido tecnológico, podem gerar, que é como que eu ajudo esse microempreendedor com acesso a capital mais desburocratizado, com modelos novos de, por exemplo, score de crédito, né, que eu acho que é uma fronteira hoje de crédito, mas está super ligada a impacto, assim, para quem que eu dou dinheiro, né, e você tem cases, o custo disso, porque está ligado a risco, né, como que eu posso capacitar essas pessoas que não têm muitas vezes letramento digital, né, a grande maioria dessas empresas em economia informal, a extensa maioria é de jovens, né, de público mais jovem, que não tem letramento digital, às vezes nem terminou o ensino médio. Então, como que eu faço uma solução chegar de maneira acessível, né? E eu sabendo que se isso acontece, eu não estou fazendo isso por caridade, eu estou, na verdade, ajudando pessoas a prosperar. E vamos lembrar da minha primeira fala, quando a gente começou a falar. Quando mais pessoas prosperam, a economia prospera e isso beneficia todo mundo. Então, isso não é uma pauta boazinha, né? Ela é uma pauta válida economicamente falando. Então, acho que a tecnologia pode ajudar na redução de assimetria de informação para, por exemplo, diminuir as funções de risco, para que esse dinheiro chegue na mão dessa pessoa que precisa, com menos burocracia. Ela pode ajudar em plataformas de empregabilidade. Poxa, eu quero trabalhar, alguém precisa contratar. Tem tanta inovação que pode ser feita para você fazer matching, né? E educação, né? Assim, mas uma educação não naquele modelo aula, porque essa pessoa não vai parar para ver. Sim. Será que eu consigo fazer isso de forma embarcada na minha relação com esse empreendedor? Será que na hora que ele está olhando, por exemplo, quanto que está o caixa dele, ele consegue ter uma pílula de informação dizendo, se o caixa está nesse valor, checa como está o seu endividamento, checa como está o seu estoque. E aí, com isso, você está incorporado naquele dia a dia. A tecnologia pode fazer muito. Ela pode, por inteligência artificial, interagir com essa pessoa. Não substitui o ser humano, porque em algum momento você precisa estar numa interação. O digital, ele tem limitações, né? Mas você tem um país altamente usuário de celular, usuário de WhatsApp. Sim. Então, você tem estruturas que podem facilitar novas soluções. Carolina, você tem um papel de Chief Impact Officer e qual o papel da tecnologia para você no seu dia a dia para medir o impacto daquilo que você está gerenciando? Olha, eu acho que, tirando o que eu já disse, né, de possibilidades de criação de novos serviços, interfaces e tudo isso, eu acho que você tem que ter a disciplina de se perguntar continuamente se as soluções desenhadas estão resolvendo os problemas que você definiu. E esses problemas são orgânicos, eles vão se tornando complexos à medida que mais você aprende sobre aquela realidade. Né? Então, a gente tem uma disciplina de testar metodologias em pequena escala, usar a tecnologia também de dados. E quando você fala em pequena escala... Em vez de começar Brasil inteiro, começa numa região que é altamente representativa do problema nacional. Entendi. Aí aplica a solução, coleta os dados, avalia o impacto. Mas aí a gente está falando de quantas pessoas? Uma pequena escala para vocês? Por exemplo, começa às vezes com 2.000 pessoas, né? Que não aí é um número tão Não é pequeno, mas quando você pensa naquele número que eu te dei, 14 milhões de mês, né? 30 milhões ao todo de pessoas na economia, tem muita oportunidade, né? E acho que a tecnologia ela pode viabilizar esses testes
rápidos, consolidar os dados de maneira eficiente, criando novas hipóteses, né? Então, às vezes você vai para o experimento com uma ideia de uma hipótese que é, se eu fizer educação financeira, a pessoa vai melhorar o negócio. E aí, obviamente, eu tenho os dados para olhar isso. Aí, de repente, no meio do caminho, você descobre que tem determinada ação que você tem que fazer junto com a educação financeira. E aí você cria novas hipóteses. E, eventualmente, isso pode virar novos serviços. Entendi. Né? E isso você consegue usando dados que a tecnologia viabiliza e usando a própria tecnologia para montar arquiteturas que te permitem colher dados. Então, eu falo que é o experimento tecnológico, é o experimento inteligente. Tem gente envolvida, né? Mas você tem, de saída, um design intencional para que você teste o piloto num modelo que você rapidamente consiga congregar dados e gerar hipóteses ou novas ou que reforçam ou refutem as suas originais. Então, dá para você criar pequenos laboratórios, que eu falo, né? Mas sempre com o olhar de que, não dá para a gente ficar num preciosismo de fazer a coisa perfeita. Sim. Então, você faz, fail fast, né? E aí você vai para novos testes e com isso você vai gerando soluções mais robustas para resolver os problemas de maneira mais, mais assertivas. A gente fala muito em inovação e a gente sabe que quem mais usa inovação são segmentos já consolidados. Sim. E a gente está falando aqui de impacto. Que tipo de tecnologia você acha que vai acelerar essa inovação chegar mais rápido a essas comunidades mais vulneráveis, criando novos mercados, como a gente vem falando aqui? Você sabe, Helene, que eu tenho dúvidas, eu tenho uma visão de que nas empresas mais consolidadas, muitas vezes você tem uma cultura do incumbente. Ah, tá. Que é aquele que já está com o mercado ganho, dominado, e as inovações acabam sendo um pouco mais periféricas. Entendi. Né? Porque, assim, eu já estou ganhando o jogo. Quais são os setores bons para inovar? Eu falo, né? São setores que ou a competição está muito acirrada, e aí não tem ninguém com... Né, o jogo não está ganho por ninguém. Ou você tem uma necessidade muito grande por dores, né, para resolver questões de rentabilidade, econômicas, você pode pensar na matriz econômica. Então, eu acho que a inovação, ela, na verdade, é uma condição, né, ela se coloca como uma condição de contorno em mercados que estão mais, digamos assim, desafiados por rentabilidade ou por ganho de market share. Entendi. Então, eu acho que o microempreendedor, esse público vulnerável, ele vai interessar a os novos entrantes ou incumbentes com uma visão assim muito inovadora de que, olha, eu não dava atenção para esse público, mas se eu conseguir fazer esse público crescer, ele pode virar um público relevante. Tá. E, com isso, gerar um mercado que antes eu não considerava tão relevante. O microcrédito no Brasil foi um pouco isso, dando um exemplo aqui. É uma tese super difícil, não vou entrar na polêmica dela, mas você tem casos interessantes no Brasil de instituições financeiras que criaram este programa para que depois ele virasse, você capacitasse pessoas, gerasse recursos, e depois essas pessoas mais fortalecidas virassem clientes do banco, Sim. ou pelo menos de produtos que, né, o banco ou a instituição financeira tenha. Isso é um exemplo de um incumbente eventual que topou entender que aquele mercado era um mercado interessante e que, por competição, ele falou, eu prefiro entrar antes que alguém entre. Sim. Então, tem algumas condições no mercado para a inovação acontecer. Mas, quando ela acontece, ela está muito voltada a você ganhar um mercado novo, entendendo que vai ser difícil, porque aquele mercado é super desafiado, as condições não são fáceis de navegar, mas existe uma tese de que se eu conseguir a fidelização dessas pessoas, se eu conseguir colocá-las na minha rede e desenvolvê-las, eu as capacito para se tornarem clientes mais robustos lá na frente. Sim. Então, vira uma tese econômica de qualquer maneira. E no Brasil tem muita oportunidade. O Brasil é esse país, né, onde as oportunidades estão nos problemas mais difíceis. Porque nos fáceis a gente já tem os incumbentes geralmente dominando. Sim. É nos difíceis, é na questão de acesso, é na questão de capacitação, é na questão de inclusão, é na questão de acesso que a gente tem o chamado para a inovação, porque a inovação vai gerar negócio.
Não vai ser só para ficar bonito na foto. Não, e no final é isso, no final é geração de negócios. Aí eu queria que você falasse um pouco, Carolina, de soluções financeiras que você vê que realmente gera esse impacto na ponta. Perfeito. Olha, então vamos entrar na polêmica. Por exemplo, o microcrédito é uma solução, do ponto de vista conceitual, que vai direto a uma dor desse microempreendedor, que é o acesso a capital. Mas ela precisa ser muito bem trabalhada, porque geralmente, quando a pessoa precisa de capital, ela precisa de outras coisas também. Ela precisa da educação, Sim. Ela precisa da ferramenta, ela precisa da mão de obra. Então, as soluções bem-sucedidas, geralmente, elas são soluções combinadas. Então, os bons cases de soluções financeiras, como o microcrédito ou similares, que resolvem essa dor do acesso ao mercado financeiro, elas geralmente são soluções combinadas, que têm um tripé. Comunidade, uma comunidade que se apoia e que gera laços de confiança, e relações de confiança são base para diminuir custo de transação. Sim. Essa, né, a teoria da confiança na economia é isso, reduzir custo de transação. Elas têm educação, é o segundo parte do tripé, e o dinheiro. E, em geral, é um modelo onde a tecnologia ajuda muito a que esse tripé não fique caro demais. Entendi. Né, para que você possa reduzir os custos de interação, de captura de dados, de aval, né? De referenciamento. Então, quem consegue colocar esse tripé direito acaba tendo uma assertividade maior com esse microempreendedor. Então, as soluções variam, mas elas estão sempre, as boas soluções, elas estão sempre amparadas nesse tripé. E eu acredito muito que as empresas comprometidas com essa visão sistêmica do acesso a capital, que é uma grande dor do microempreendedor, dessa população vulnerável, elas vão estar dispostas a fazer um investimento quase que sem retorno, por entender que isso é parte de um processo maior. Mas você acha que as empresas têm essa visão hoje? Se você olhar, por exemplo, né, alguns casos no Brasil, né, você pega o Banco do Nordeste e o Crédito Amigo, que foi um programa enorme, foi um dos pioneiros no Brasil. Vamos fazer um instituto, um veículo filantrópico, a gente vai primeiro oferecer uma série de recursos e aí a gente vem com capital na sequência. O cases mundo afora, né? Por exemplo, o início lá, os primórdios do Compartamos, que mais? O próprio Grameen Bank, quer dizer, todos eles têm, sem julgar onde eles chegaram, se tem coisas para melhorar ou não, mas conceitualmente falando, houve uma predisposição para primeiro se entender que tem um investimento no tripé, que é parte de você ter esse retorno lá na frente. Você não vai ter no curto, mas você vai ter lá na frente. Se você não fizer isso, o seu modelo não para de pé. Entendi. Porque não dá, e o agronegócio fez isso lindamente no Brasil. Acho que estou falando de comércio, mas a gente tem um exemplo lindo no Brasil, que são as cooperativas no agronegócio, que primeiro começaram como cooperativas, depois viraram crédito, porque foi consequência. Elas nasceram como? Com as pessoas se ajudando, relações de confiança, educação, né? Então, a Embrapa assim, teve um papel gigante nisso. De tecnologia, de investimento. Tudo. Isso. Eu acho que a gente tem assim, o case do agro no Brasil pode ser uma belíssima analogia de como fazer acesso a capital chegar da maneira certa nas pessoas que precisam. E aí, quando eu falo que no começo você vai ter que ter uma disposição em fazer um investimento, é porque entender que isso é parte do tripé. Se você não fizer isso, você vai estar, no fundo, gerando um mal, porque você vai dar um recurso para uma pessoa que não está preparada para receber e que, além da situação difícil, ainda vai ficar endividada. Sim, você está piorando. Então, Um você ciclo. piora o problema. Que mensagem, agora para encerrar, Carolina, você queria deixar para quem é empreendedor e líder de impacto social, pensando em casar tecnologia com impacto, para quem está nos ouvindo, nos vendo agora? Eu acho que é um dos lugares mais divertidos para estar. Se você fizer boas leituras de contexto. A gente volta lá para a definição do problema. Exatamente, que você falou. E não se apaixonar demais pelas soluções. Se apaixona primeiro pelo problema, que é quando você olha para uma população, por um grupo que você quer ajudar, genuinamente entender as dores e o que essa população precisa para se desenvolver. Aí você entende quem que pode se interessar pelo mesmo problema, porque sozinho você não consegue.
As pessoas às vezes esquecem dessa etapa. Sim. A quem a resolução desse problema interessa também. E pensar em soluções que combinam essas parcerias. E acho que tem muita oportunidade. A tecnologia vai ajudar muito a tirar barreiras, diminuir a assimetria de informação, diminuir risco. Sim. E com isso acontecendo, você tem a grande promessa, que é a geração de novos mercados, que é a inclusão de pessoas e que é novas formas. Acho que a palavra final aqui é: nós precisamos ajudar o Brasil com formas alternativas e éticas e corretas de geração de renda. Sim. E isso não é só para a população vulnerável, obviamente, especial, mas é para as pessoas 50 a mais, 60 a mais, que vão sair do mercado formal, que vão precisar empreender. Se a gente não fizer isso, a gente está excluindo essa população. E não só isso, a gente está gerando um problema de renda agregada, e isso vai ter impacto no consumo. E muita gente vai colher os frutos amargos disso. Então, acho que a gente tem que trabalhar para a geração de renda consistente, que no final gera o que eu chamo de uma prosperidade ampliada, né? Para todos. Carolina, muito obrigada por todas essas reflexões, muito rico. Muito obrigada pela oportunidade, Aline, adorei participar desse papo contigo. Não, sempre foi um prazer te ouvir. Agradeço a audiência aqui por estar conosco até agora. Não, vamos lá. E agradeço vocês, então, por estarem aqui conosco. Não deixem de curtir, compartilhar esse episódio. Assistam os demais que estão nas redes sociais da Green4T, da Neomundo, e fiquem conosco para o próximo programa. Até já!